Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o incrível universo que é o pós-venda de concessionárias. Nós estamos numa série aí de etapas que levam à excelência ao atendimento do nosso cliente lá no pós-venda. E eu quero falar um pouco sobre a explicação dos serviços realizados. Ali, quando a gente já está entregando para o cliente, fazendo a entrega do veículo, e seja ele caminhão, ou automóvel, motocicleta, trator, implementos rodoviários, seja dentro da nossa operação, no nosso concessionário, ou quando nós estamos lá na empresa do nosso cliente, na casa do nosso cliente, aonde quer que seja, tanto um quanto o outro, quando a gente está fazendo a explicação, é fundamental a gente valorizar esse momento. É fundamental a gente primeiro entender o nosso cliente, entender o perfil do nosso cliente. E por que que isso é importante? Isso é importantíssimo, porque para cada tipo de cliente, a gente faz esse ato de explicar o que foi feito, casando, conectando, encaixando com uma maneira como que ele conversa, como ele enxerga as coisas, como ele quer receber essas informações. Porque nós podemos ser extremamente técnicos, falar tintim por tintim tudo que foi executado, né, para um cliente que não quer ouvir isso, para um cliente que só quer o básico, ele só quer o por cima, porque ele tem pressa, é o perfil dele. E aí a gente fica ali, é, sabe, complicando a vida do cliente, tomando o tempo dele. O inverso também é verdadeiro. Talvez a gente seja muito rápido nas nossas explicações, extremamente vago por cima, sem ter muita técnica, sem muito aprofundado, e o cliente é aquele que ele gosta, ele quer saber tudo direitinho. E a gente fala rapidamente o que foi feito e ele sai com uma sensação de que, poxa, não me explicaram nada. De um lado, nós temos um cliente que pensa, cara, tomaram o meu tempo desnecessário. E do outro, nós temos um cliente que pensa, não me explicaram nada direito. E se pensar bem, talvez só faltou de verdade alinhar a maneira como nós vamos explicar com o perfil do cliente. Então, esse é o primeiro ponto importante, saber com quem nós estamos conversando. E nós aprendemos isso alguns minutos antes, algumas horas antes, ou um ou 2 dias antes, que foi quando nós recebemos o veículo. Ali, quando a gente está recebendo o veículo para fazer o trabalho, a gente já entende quem é o cliente. Já dá para fazer uma leitura rápida. Então, quando nós vamos entregar, a gente já sabe com quem nós vamos conversar, e aí a gente pode adaptar e fazer desse momento um momento mágico. Esse é um ponto muito importante na entrega do serviço, na explicação, né, dos serviços executados. Outro ponto importante é ter um início, um meio e um fim bem estruturado e uma hierarquia do que foi feito. Isso é algo que eu percebo assim como a gente é equivocado nesse momento, como nós não damos a devida atenção para isso. Quando alguém vem receber o veículo, né, quando está ali ouvindo tudo o que foi feito, essa pessoa que está do lado, muitas e muitas e muitas e muitas vezes, é alguém que não tem conhecimento algum. Então, se você fala pastilha de freio, disco de freio, suspensão, barra, bucha da barra estabilizadora, vela de ignição, filtro do ar-condicionado, para cada um desses elementos que nós que trabalhamos na área falamos, quando nós estamos falando, se alguém fala isso para nós, automaticamente a nossa cabeça acontece o que aconteceu com a tua aí agora. A bucha da barra estabilizadora traseira, a gente já imagina a barra estabilizadora onde ela está. Pastilha de freio dianteira, a gente já vê onde está a pastilha. Fluido de freio, bucha do não sei, qualquer coisa que seja, filtro do ar-condicionado, a gente já sabe até onde o filtro está lá, já imagina ele. Só que o cliente não. Então nós precisamos estruturar. Primeiro aquela questão de início, meio e fim. Para não ficar indo e vindo é quando a gente terminou, não terminou ainda. Terminou, não terminou ainda. Terminou, não terminou ainda. Então você tem que ter uma estrutura de início, meio e fim.
Segundo, hierarquizar as coisas. Hierarquizar como? Pelo que foi posto pelo cliente como o mais importante para ele. A gente já falou isso em agendamento, já falamos isso na recepção, vamos voltar a falar isso agora. Se o cliente nos liga e diz, olha, tem um barulho insuportável na parte dianteira do meu veículo, tem uma mensagem que está me preocupando no multimídia ali sobre qualquer coisa relacionada a emissões de combustível, emissões de poluentes lá, e está na hora de fazer a revisão. Ele já disse hierarquicamente o que é mais complicado, o que irrita mais ele. É barulho, a mensagem e revisão. Então, quando nós recebemos, nós temos que falar com ele sobre o barulho, sobre a mensagem e sobre a revisão. Assim como a gente, quando vai dando feedback, porque a gente vai trabalhando no veículo, tem que ir nessa mesma ordem. Por quê? Porque é o que é importante para o cliente e ele, toda vez que a gente respeita essa ordem, essa hierarquia do cliente, ele sente, poxa, estão fazendo o que eu pedi. Se o cara vai lá dizendo, poxa, tem um barulho na dianteira, a gente só um pouquinho, vamos falar da revisão, e aí a gente quer vender alinhamento, quer vender balanceamento, quer vender oxidação, quer vender limpeza do não sei o que, quer mais não sei o que, mais não sei o que, o cliente pensa assim, poxa, só querem me empurrar alguma coisa, só querem me vender e o que eu realmente preciso que seja feito não falaram ainda. É por isso que tem a tal da hierarquia. Tudo isso é válido no agendamento, na recepção, no desenvolvimento do trabalho e agora quando eu vou entregar e fazer a explicação também. Então, se você tem esses 3 casos no meu exemplo aqui para explicar e a hierarquia para o cliente o mais importante foi o tal do barulho, vamos falar do barulho. Olha, se eu Olavo, a parte do barulho foi feito um diagnóstico lá e verificou que as buchas da bandeja da suspensão dianteira realmente tinha uma folga acima do recomendado, foi feita a substituição, blá, 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 e foi sanado aquilo. Ponto 1, resolvido. Só tem alguma dúvida em relação? Tem mais alguma dúvida? Ficou tudo esclarecido? Ah, ficou, beleza, então tá, vamos para parte 2. Tanto faz se foi na garantia, se foi o cliente que tem que pagar, se foi um acordo comercial, aí você vai fazer do jeito que está preconizado. Agora vamos para a parte 2. Olha, a mensagem no sistema do computador de bordo do veículo, multimídia do veículo, ela vem em decorrência de A, B, C, D, e aí explica para o cliente o que foi feito, blá, 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 blá. Ficou tudo entendido, ficou, beleza, resolve aquilo ali. Aí vem para a última etapa, a revisão. Nesse caso, era a última coisa que ele queria, que ele trouxe e a última coisa que nós vamos explicar. E aí fala tudo da revisão. Sempre fazendo qualquer uma dessas explicações conectado com a maneira como o cliente se comunica. Se o cara é extremamente técnico, você vai ter que ser extremamente técnico. Se o cara não é técnico, não adianta você falar de que é um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, que é do tipo NTC, que muda a resistência interna conforme a variação da temperatura e que recebe uma... o cara enlouquece com isso. Então, alinhe a sua comunicação, mas sempre mantenha a hierarquia. Olavo, mas foi só uma revisão, mais itens adicionais que os técnicos verificaram, nós orçamos e passamos para o cliente. Ótimo, da mesma maneira nós faremos aqui. Olha, a revisão foi feita, blá, 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 blá. Terminou o que é de revisão. Aí, bom, agora, além disso, como nós fizemos um orçamento, ele passei, o senhor autorizou, a senhora autorizou, nós trocamos também, aí tem as peças lá, peças da suspensão, amortecedores dianteiros, bucha da suspensão, bandeja, blá, 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 terminou aquilo. Além disso, também foi passar para o senhor aquela questão de freios, e aí passa freio, disco de freio, pastilha de freio, fluido do sistema de freio, o que quer que seja, por blocos. Facilita a vida do cliente, do entendimento, e cada bloquinho desse pergunta se tem uma dúvida, se ficou tudo esclarecido. Isso vai aumentar muito a percepção de qualidade do cliente e a satisfação dele. A explicação dos serviços realizados não pode ser feito lendo um texto de maneira corrida. Bom, sucesso, muitas vendas e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.